Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Então, eu trouxe um vídeo hoje para falar do portal 99. Na realidade é o triplo 99, do 9 de setembro de 2025, que é o somatório da 9. Não sei se vocês vão lembrar, mas no início desse ano nós fizemos um vídeo sobre o eremita, que seria o ano do eremita. Está aqui novamente ele de novo conosco no triplo 9. Mas antes de falarmos um pouquinho dele, vamos só alinhar um pouco porque que é tão importante a gente estar consciente e atento, né? E atentos a esses portais. Especificamente esse ano, né? Que é um ano que tá trazendo muita luz, um ano extremamente importante para a transição planetária, e nós estarmos conscientes disso. Então, o que é um portal, né? Um portal energético, né? Vamos lá, simbolicamente, é como se abrissem portas com emanação de muita luz das altas consciências, né? Então, de muita luz para todo o planeta, para toda a humanidade, para todos os seres vivos. Então, todos são abençoados com essa luz. E qual é, assim, o nosso papel nisso? Estarmos receptivos a essa luz, entendermos conscientemente, né, que ao eu me conectar, né, com esse portal, eu me conectar com essa luz, eu me abro para receber. E luz é consciência. Então, toda vez que eu me conecto com essas altas frequências, eu estou expandindo minha consciência. Eu estou iluminando o meu ser, aumentando o meu coeficiente de luz. E com isso, eu ilumino as minhas sombras mais facilmente. Eu consigo enxergar todos os aspectos, né, do meu ser que precisam ser trabalhados. O próprio tarô traz essa consciência, essa importância, né, de estarmos olhando para nós mesmos, para a nossa própria jornada, melhorarmos aquilo que entendemos que precisa ser melhorado em nosso ser, né, expandirmos consciência, enfim, avançarmos um pouco mais na nossa evolução, né? E esses portais nos lembram disso também, né? São ferramentas que chegam e que estão aí disponíveis para nós e que a gente precisa apenas usufruir disso, nos dedicarmos a isso, né? De uma forma intencional, de uma forma consciente. Então, 9 do 9, do ano 9, né? Nós temos aí a tripla força do 9, né? É importante, né, estarmos, aquietarmos a mente, aquietarmos o coração e dedicarmos um tempo, né, para tudo aquilo que eu efetivamente quero desapegar na minha vida. Então vamos lá, vamos linkar aqui o eremita com esse portal 9, o eremita é o número 9, né? O número 9 fala de fechamento de ciclos, né? Ciclos que precisam ser fechados para que novos caminhos se abram. E vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da história do eremita, né? Quem é o eremita? O eremita é aquele que buscou dentro dele a própria luz, né? E ao iluminar, ao descobrir que ele poderia iluminar a sua escuridão com a própria luz, ele assume o seu poder. Ele desenvolve essa sabedoria e então ele vive as experiências de iluminação, né? De buscar o próprio caminho, de descobrir essa luz interna, de potencializar essa luz interna. Então ele é aquele que vem para iluminar o caminho. E exatamente como esse portal está vindo, para trazer mais luz para o nosso caminho, desde que nós estejamos conscientes disso. E ele traz o ceifador com ele também, que vem aparar tudo aquilo que não queremos mais na nossa vida. Tudo aquilo que já vivemos e devemos ser gratos e temos esse acolhimento de todas as experiências, não importando se foram positivas, se foram dolorosas, não importa, mas elas nos trouxeram até aqui.
Então elas são importantes sim. Só que são frequências que nós vivemos e desenvolvemos que estão lá atrás, né? E que precisam ser liberadas, né? Tirar peso da mochila, vamos dizer assim, popularmente falando, né? Aliviar um pouco esse peso que a gente traz conosco. Então, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já aprendeu, não precisamos viver de novo, né? E é isso que a gente tem que soltar. Aqueles sentimentos, pega o ceifador, corta, apara isso. Olhe para esses sentimentos, sentimentos de mágoa, sentimentos de raiva, sentimentos de não perdoar, né? Libera. Gente, são tempos que a gente precisa ir se desconectando dessas frequências mais baixas para que a gente possa se alinhar com as frequências mais altas, né? Então, esse portal vem trazer essa consciência desse ciclo que se fecha para que o novo possa abrir na nossa vida, para que essas novas frequências possam iluminar os nossos caminhos, né? E a gente possa, então, avançar na nossa evolução. E o eremita, com toda a sabedoria de tudo que ele aprendeu, e vamos olhar um pouquinho para tudo que a gente aprendeu também ao longo da nossa jornada, né? E usarmos esse aprendizado exatamente para ter esta consciência daquilo que não me serve mais, né? Daquilo que eu não preciso viver novamente. E isso, a gente falou muito lá do portal de Leão 88, né? Essa questão das colheitas, né? Daquilo que a gente já colheu e que a gente não precisa passar mais. Só que toda vez que eu me conecto com as mesmas frequências, isso retorna para mim, né? Então aquilo muitas vezes que eu já passei, que eu não precisaria passar de novo, eu volto na roda da fortuna, lembra? Na roda da vida, e repito as mesmas coisas. Então esse portal vem para dizer o seguinte: olha, deixa aí, né? Se abre para o novo. Traz toda essa experiência como sabedoria, como aprendizado, mas olha para frente e se desconecta dessas frequências vivenciadas lá atrás, né? E é muito interessante porque ele é o Senhor do tempo, né? Então ele diz o seguinte: olha, o tempo é o presente. O tempo efetivamente que existe é o momento agora, né? E essa mensagem do carro também já traz, né? De viver o agora, né? Então agora é o que importa, porque o nosso amanhã vai depender do que a gente vai construir hoje, né? E um outro ponto importante que ele traz e que se conecta bem com esse portal, né? Além da questão da iluminação, além da questão da sabedoria, né? É a questão da neutralidade, né? E o que é essa neutralidade? É nós nos mantermos focados em nós mesmos, não com um princípio egoísta, mas com o princípio de olhar o nosso potencial, olhar aquilo que nós queremos viver e avançarmos nisso. E não nos permitirmos sermos manipulados, dominados pelo externo. O que é o externo, gente? É esse mundo que a gente vive e que a gente interage o tempo todo. E se eu tiver que interagir com algo, com alguma frequência, né, que seja por uma escolha minha, mas que eu tenha essa sabedoria de discernir aquilo que é importante para a minha vida nesse momento, que é importante para o meu caminho nesse momento. Então, cuidado com as distrações. A gente deve estar atento a tudo aquilo que nos distrai, porque tira o nosso foco, tira o nosso, nos separa da nossa fonte, porque todo o conhecimento que a gente precisa, toda a luz que nós precisamos está dentro de nós. E essa foi a grande descoberta do eremita, né? É exatamente ser o dono da própria vida, né? Ser capaz de iluminar o próprio caminho e de escolher aquilo que ele quer viver, né? Como experiência para a evolução dele, né? Então, acho que é um momento, né? Lembrando que 3 dias antes, 3 dias depois, mais ou menos, do dia 9, que é a terça-feira que vem, né?
a próxima terça-feira, talvez aí a partir de sábado essas frequências já estejam intensificadas, o ápice dela é no dia 9, mais 3 dias depois, a gente possa aproveitar, né, essa semana, vamos dizer assim, né, esses dias, para nos aquietarmos, né, nos acolhermos, né, nos abrirmos para essas frequências, pedirmos ao nosso eu elevado que nos ajude nesse desapego dessas frequências que a gente não quer viver. Então, gente, é tempo de perdão, de perdoar, de pedir perdão, né? De se libertar de todas essas mágoas, esses sentimentos que só atrasam a nossa vida, né? Que só baixam a nossa frequência. E a gente, então, dedicar um tempo a respirações conscientes, a meditação, a essa conexão com o nosso eu divino, né? Trabalhando juntos, né? Nessa dissolução dessas frequências, né? Para que a gente possa efetivamente caminhar com uma mochila mais leve, né? Com uma alegria maior, né? Com um vislumbre de esperança para o futuro, criando o hoje, o amanhã que a gente quer viver. Então, que esse portal possa trazer muita luz para todos nós, para toda a humanidade, né? E que nós possamos realmente nos encontrarmos dentro dessa luz e traçarmos novos caminhos para as nossas vidas, para a nossa evolução. Ok? Gente, um feliz portal para todos, um feliz portal para a humanidade, né? E continuamos a nossa caminhada juntos. Namastê, um grande abraço e, gente, estamos aqui para ser felizes, hein? Vamos lá!